Cada vez mais crescem nas ruas pessoas pedindo esmolas, socorro. Será que essa deve ser uma preocupação nossa como cristãos? Será que a gente pode dar esmolas para essas pessoas? Na continuação de nossa reflexão no Sermão do Monte, eu gostaria de forma bem devocional refletir com vocês hoje a respeito de como nós devemos agir em situações como essas. Cada vez mais a gente encontra pessoas no semáforo ou na rua, em engarrafamento ou em outras situações trazendo coisas para a gente comprar, desde balas, garrafas de água e outras coisas, e é até difícil para a gente discernir quando que essas pessoas estão trazendo isso para sustentar suas famílias ou quando elas estão trazendo estes alimentos ou esses gêneros alimentícios, né, para sustentar os seus vícios pessoais. Como é que a gente tem que se comportar diante disso? Quando que a gente pode ou não dar esmolas? Ou quando a gente está andando pelo comércio, ou pela rua, ou quando a gente está saindo de um restaurante, ou de uma lanchonete, ou de um supermercado, uma quitanda, e a gente vê uma pessoa jogada no chão, uma pessoa aleijada ou uma pessoa supostamente cega ou surda, muda, e ela está ali pedindo sustento, pedindo ajuda, com uma placa ou com um cartão, dizendo se é cega, surda, muda, e ela precisa de dinheiro para sustentar a sua família. O que a gente deve fazer? E eu sei que muita gente tem várias pré-definições, preconceitos também, e já várias coisas que devem fazer nas situações, várias respostas já pré-definidas para situações e para momentos como esse. E como que a gente tem que agir? Os judeus da época de Jesus tinham o seu jeito de agir também, e a maioria deles agiam de maneira generosa, mas com a motivação errada. A maioria deles fazia o bem com o objetivo de serem vistos pelos homens. A maioria deles ajudavam as pessoas, principalmente os fariseus, principalmente aqueles que queriam que as pessoas da sua época os aplaudissem e os vissem como as pessoas mais generosas de então, como as pessoas mais próximas de Deus, como se eles fossem pequeninos deuses ou filhos legítimos de Deus que, caminhando sobre essa terra, levavam legitimamente os segredos de Deus ou a bondade de Deus por entre a humanidade. Mas eles o faziam pela motivação errada. E Jesus, no Sermão do Monte, nos mostra qual deve ser a nossa motivação quando nós vermos pessoas nessas condições. Escute o que Jesus Cristo disse a respeito disso lá em Mateus 6, a partir do versículo 1. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a sua recompensa. Jesus nos deixa claro aqui, então, que nós devemos praticar obras de justiça. Ele não exclui a nossa responsabilidade de agirmos com bondade diante das pessoas que estão diante de nós. Nós não fomos aqui proibidos por ele, ou nem mesmo foi cortada de nós a responsabilidade de socorrermos aqueles que estão vivendo situações de risco. Nem mesmo foi dada a nós a autoridade de ficarmos julgando se a situação que aquela pessoa está passando, vivendo, é justa ou não. Ou seja, vou ajudar porque essa pessoa ela está passando um problema e é justificável o sofrimento dela, então eu vou ajudar. Não, eu não vou ajudar essa pessoa porque o que essa pessoa está passando aqui, ela tem que sofrer mesmo, então eu não vou ajudar não. Não pode ajudar pessoas assim. Jesus ele não fala que a nossa atitude diante de momentos desses é julgar aquela pessoa, mas nós devemos ter obras de justiça, obras de socorro, obras de misericórdia, obras de abençoar a vida das pessoas, tal como nós somos abençoados, providenciados, socorridos pelo próprio Deus. Mas com qual motivação?
A Bíblia nos diz que a motivação das pessoas daquela época era fazerem isso para serem recompensados. Em princípio, recompensados por Deus, mas no fundo, Jesus diz que a recompensa que eles queriam era a recompensa dos homens. Eles queriam ser vistos pelos homens e aplaudidos pelos homens. Jesus diz aqui: não façam isso com o objetivo de serem recompensados pelo Pai de vocês que está nos céus. Façam isso porque vocês já o conhecem, porque vocês já são salvos e porque vocês sabem que fazendo o bem, isso nada mais será do que um fruto da misericórdia de Deus que foi derramada no coração de vocês e que agora, transbordando do coração de vocês, acaba abençoando a vida de alguém também. Logo, a esmola nada mais é, na vida de um cristão, do que o transbordar de uma misericórdia que um dia desceu sobre o seu coração. Ela é um símbolo, ela é um gesto. Por isso que ela sempre deve vir acompanhada com uma palavra do Evangelho, ainda que com um folheto ou com uma palavra simples, um Deus te abençoe, ou um Jesus pode mudar a sua vida, ou um olha, procure uma igreja assim, ou alguma outra palavra simples que você pode pensar, ensaiar, escrever num papel, se programar previamente. Ou, como eu disse, um folheto simples, alguma coisa. Mas o gesto de ajudar aquela pessoa não é só o socorro material, porque aquele dinheiro que você der, que você dê R$ 50 para aquela pessoa, aqueles R$ 50 vai acabar, que ela compre um leite, que ela compre pão, que ela faça uma refeição com a sua família com aqueles R$ 50. Aquela refeição vai acabar, dali um tempo eles vão ter fome de novo. Mas aquele gesto de misericórdia deve apontar para uma misericórdia maior. É por isso que a recompensa, ela virá do nosso Pai Celestial. E não é que nós devemos ansiar por isso. Isso vai acontecer se no nosso coração essa motivação estiver presente. Por isso que Jesus Cristo diz: se a nossa mão esquerda fizer sem que a mão direita saiba, ou seja, se a gente fizer sem querer que os outros fiquem sabendo, se a gente ajudar sem querer ficar recebendo o aplauso de ninguém, o nosso Pai, que vê em secreto, nos dará a recompensa. Mais misericórdia ainda receberemos, mais socorro receberemos, mais bênçãos receberemos, com o objetivo de podermos mais vidas ainda podemos abençoar. Então há uma ligação entre a esmola, entre o socorro e a misericórdia, a graça de Deus, que a gente nunca esqueça disso e que a gente possa vincular esses momentos que Deus nos dá para a gente também poder expressar por meio de palavras o socorro e a misericórdia e a graça que Deus tem sobre essas pessoas também.